No universo cintilante, movido a álcool e testosterona do Rat Pack, havia uma hierarquia invisível, mas brutalmente rígida, que todos em Hollywood conheciam, mas ninguém ousava discutir em voz alta. Frank Sinatra era o César, o imperador volátil e apaixonado, cuja palavra era lei e cujo temperamento podia mudar o clima de uma sala inteira. Dean Martin era o cônsul indiferente, o homem que poderia ter o império se quisesse, mas que preferia um jogo de golfe tranquilo e um copo gelado de J&B a qualquer tipo de poder real. E então havia Sammy Davis Jr. Para o público que lotava os cassinos de Las Vegas, Sammy era o dínamo, o talento puro que sapateava, cantava e imitava até cair de exaustão. O bobo da corte, incrivelmente talentoso, disposto a rir mais alto das piadas cruéis, muitas vezes tingidas de racismo, que seus irmãos brancos faziam às suas custas. O mundo pensava que conhecia Sammy Davis Jr. Eles pensavam que ele era um livro aberto, um homem desesperado por amor e aprovação, incapaz de guardar qualquer coisa para si mesmo, vivendo sua vida caótica nas manchetes dos jornais. Eles estavam errados. Durante décadas, sob as luzes ofuscantes do palco e através da fumaça azul dos camarins, Sammy Davis Jr. carregou um segredo titânico. Não era sobre um caso amoroso ilícito ou uma dívida de jogo astronômica. Essas eram as moedas comuns do reino em que viviam. Era algo mais sombrio, um pacto silencioso, feito nas sombras de uma época passada, um fardo esmagador que ele escolheu carregar sozinho, sem nunca pedir ajuda para proteger os próprios homens que muitas vezes o diminuíam. E quando esse segredo finalmente veio à tona, numa tarde chuvosa e cinzenta em Los Angeles, no final dos anos 60, não foi Frank Sinatra quem o descobriu com uma explosão de fúria operística. Foi Dean Martin. E a reação do homem que fez uma carreira lendária, fingindo que nada no mundo importava, não foi uma piada rápida, nem um dar de ombros elegante. Foi um momento de clareza gelada e ação decisiva que redefiniu toda a história oculta da amizade deles e provou, de uma vez por todas, que o King of Cool via muito mais do que seus olhos semicerrados deixavam transparecer. O ano era 1968. O brilho do Rat Pack estava começando a desbotar, substituído pelo rock and roll e por uma nova geração que não via graça em homens de meia-idade em smokings bebendo no palco. Sammy estava viajando em mais uma daquelas turnês exaustivas pela Europa, tentando ganhar dinheiro rápido para cobrir suas dívidas eternas e fugir de seus demônios pessoais. Dean estava em Los Angeles, usando a casa de hóspedes da propriedade de Sammy como um refúgio temporário, enquanto sua própria casa passava por reformas barulhentas. Ou talvez apenas para ficar longe de sua própria vida por alguns dias. Dean não era um homem curioso. Ele respeitava a privacidade alheia com a mesma ferocidade com que guardava a sua. Ele nunca mexia nas coisas dos outros. Mas naquela tarde, procurando por um baralho de cartas, ou talvez um abridor de garrafas em uma gaveta esquecida na escrivaninha de Sammy, sua mão tocou em algo que não deveria estar ali. Não era um diário. Sammy não era do tipo que escrevia reflexões. Era um livro-razão antigo, um daqueles cadernos de contabilidade baratos, com capa de papelão marmorizado, desgastado pelo tempo e pelo manuseio constante. Qualquer outra pessoa teria fechado a gaveta, mas algo na natureza furtiva daquele objeto, escondido no fundo de uma gaveta cheia de menus de delivery antigos e fotos promocionais amareladas, despertou algo em Dean. Ele o abriu. As páginas estavam cobertas com a caligrafia apressada e nervosa de Sammy. Eram registros de pagamentos, datas, valores e iniciais. As datas recuavam até 1951, muito antes de Vegas se tornar o parquinho deles, numa época em que Frank estava na sarjeta, sem contrato de gravadora, considerado tóxico e acabado. Os valores eram, para a época, astronômicos.
Milhares de dólares saindo todos os meses como um relógio, drenando os cofres de Sammy antes mesmo que ele ficasse rico. E as iniciais? Elas não eram de bancos ou agências fiscais. Eram iniciais que Dean reconhecia dos sussurros nos bastidores dos clubes noturnos de Chicago e Nova York. Iniciais que pertenciam a homens que não faziam negócios com contratos, mas com tacos de beisebol e ameaças veladas. Dean Martin, o homem que nunca perdia a compostura, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sentou-se na poltrona de Sammy, acendeu um cigarro e começou a decifrar o código daquele livro Razão. Não demorou muito para juntar as peças. A história que emergiu das páginas não era sobre as dívidas de Sammy, era sobre as dívidas de Frank. A verdade, escondida por quase 20 anos, era que no ponto mais baixo da carreira de Frank Sinatra, quando seu temperamento e desespero o levaram a fazer apostas perigosas com as pessoas erradas, ele havia contraído uma dívida de honra com uma facção particularmente brutal da máfia de Chicago. Não era apenas dinheiro, era um insulto percebido, algo que Frank disse ou fez em um momento de arrogância bêbada que exigia retribuição física. A ordem tinha sido dada para quebrar Frank Sinatra, para garantir que ele nunca mais cantasse ou andasse sem mancar. Dean lembrou-se vagamente daquela época. O medo nos olhos de Frank, a paranoia. E então, milagrosamente, a pressão desapareceu. Frank conseguiu o papel em A um Passo da Eternidade, ganhou o Oscar e o resto é história. Todos assumiram que as conexões políticas de Frank ou algum padrinho benevolente tinham resolvido o problema. O caderno de Sammy contava a verdadeira história. Sammy Davis Jr., o homem que na época mal conseguia pagar seu próprio aluguel, o artista negro que lutava por cada centímetro de respeito, havia se colocado na frente da bala. Ele havia ido até os credores de Chicago. Ele não tinha dinheiro para pagar a dívida de Frank de uma vez. Em vez disso, ele ofereceu a si mesmo. Ele assinou um contrato com o diabo. Ele concordou em pagar a dívida de Frank com juros extorsivos. E mais do que isso, ele concordou em fazer favores. Shows gratuitos em clubes decadentes controlados pela máfia. Aparições em festas privadas de gangsters, transportar envelopes de dinheiro através das fronteiras estaduais durante suas turnês. Durante 18 anos, enquanto o Rat Pack bebia champanhe no Sands e o mundo os aplaudia, Sammy Davis Jr. estava pagando a conta. Cada vez que Sammy parecia maníaco no palco, desesperado para agradar, cada vez que ele aceitava um show humilhante em alguma cidade industrial esquecida, não era apenas por sua necessidade de aplausos ou por seus gastos excessivos. Era porque ele tinha uma cota mensal a cumprir para manter os joelhos de Frank Sinatra intactos. Ele havia absorvido o veneno para que Frank pudesse brilhar e para que Dean pudesse desfrutar de sua paz. Dean fechou o caderno. A fumaça do cigarro pairava azul no ar parado da sala. A imagem que ele tinha de Sammy, o irmãozinho talentoso mas carente, o mascote do grupo, desintegrou-se. Em seu lugar, surgiu a imagem de um homem com uma lealdade tão feroz e suicida que beirava o martírio. Sammy havia protegido a fantasia do Rat Pack com seu próprio sangue e suor. E nunca, nem uma única vez em 2 décadas, havia pedido crédito por isso ou jogado isso na cara de Frank durante suas muitas brigas. Uma semana depois, Sammy voltou para casa exausto, vibrando com aquela energia nervosa de quem não dorme há dias. Ele encontrou Dean sentado na sala de estar, sóbrio, sem um copo à vista. O caderno estava sobre a mesa de centro, como uma arma do crime. Sammy viu o caderno. Seu sorriso de palco sempre pronto vacilou e morreu. Ele parecia de repente muito pequeno, muito frágil. Ele largou as malas. "Dino, o que você está fazendo aqui no escuro, cara?" Sammy tentou, sua voz falhando. Dean não se mexeu. Ele apenas apontou para o livro. "Há quanto tempo, Sam?"
Sammy tentou rir, uma risada oca e quebrada. Ah, isso? Isso é história antiga, Dino. Apenas algumas bobagens de negócios de anos atrás, você sabe como é. A gente faz acordos estúpidos quando é jovem. Não minta para mim, Sam. A voz de Dean não estava alta, mas tinha a qualidade de granito sendo arrastado sobre concreto. Era o tom que ele usava muito raramente, o tom que fazia executivos de estúdio suarem frio. Eu li as datas, eu vi as iniciais, isso é sobre o Frank, isso é de 1951. Sammy desmoronou. Ele se jogou no sofá oposto, cobrindo o rosto com as mãos. O segredo que tinha sido a espinha dorsal de sua existência adulta estava exposto. Por quê? Dean perguntou. Apenas isso. Sammy olhou para cima, os olhos úmidos, o rosto nu, sem a máscara do entertainer. Porque ele é o Frank, Dino. Você sabe como ele é. Se aqueles caras tivessem ido atrás dele, Frank teria lutado. Ele teria cuspido na cara deles e eles o teriam matado. Ele não sabe recuar. Alguém tinha que fazer isso parar. Eu era o único que podia oferecer algo que eles queriam a longo prazo. Eu dei a eles meus futuros rendimentos. Dean olhou para aquele homem, aquele dínamo que o mundo tratava como um brinquedo, e sentiu uma onda de emoção que raramente se permitia. Uma mistura de culpa profunda, raiva protetora e um respeito avassalador. Você carregou a água desse filho da puta por 18 anos, disse Dean, balançando a cabeça lentamente, incrédulo. Enquanto ele te chamava de nomes, enquanto ele fazia você entrar pela porta da cozinha dos hotéis, você estava pagando pela vida dele. Ele é meu irmão, Dino. Você também. Eu faria o mesmo por você. A reação de Dean Martin foi o que surpreendeu a todos que ouviram essa história anos depois, sussurrada por assistentes e ex-esposas. O mundo esperava que Dean fizesse uma piada para aliviar a tensão. Esperavam que ele servisse um drink e dissesse, esqueça isso. Ou talvez que ele ficasse furioso e ligasse para Frank para contar tudo. Dean não fez nada disso. Ele se levantou lentamente. Ele pegou o caderno. Acabou, Sam, disse Dean. O quê? Não, Dino, ainda falta um pouco. Eles disseram que os juros... Eu disse que acabou. Dean Martin, o homem que evitava conflitos como se fossem doenças contagiosas, olhou nos olhos de Sammy com uma determinação fria. Você não vai pagar mais um centavo a esses abutres. Você não vai fazer mais nenhum show de favor em Cícero ou Jersey. Dean, você não pode se envolver. Esses caras são perigosos. Eles não são executivos da MCA. Eles machucam as pessoas. Dean deu um sorriso fino, que não chegou aos seus olhos. Eu conheço esses caras, Sam. Eu cresci com eles em Steubenville. Eles entendem uma linguagem diferente. Dean pegou o caderno e o colocou no bolso interno do paletó. Isso agora é meu. A dívida é minha. E Frank nunca, jamais vai saber disso. Você entendeu? Se você contar a ele, vai quebrar o coração dele ou vai fazê-lo começar uma guerra que ninguém pode vencer. Isso fica entre nós. Dean caminhou até Sammy, colocou as mãos nos ombros magros do amigo e apertou com força. Não foi um abraço de show business. Foi um reconhecimento. Você é o melhor de nós, Sammy. O tempo todo eu pensei que eu era o cara esperto e Frank era o cara durão. Mas você era o único homem de verdade naquela matilha. Dean Martin saiu da casa naquela noite e fez algo que ninguém jamais imaginaria. Ele usou suas próprias conexões, aquelas que ele mantinha adormecidas e distantes nas sombras de seu passado italiano. Ele marcou uma reunião. Não em um cassino brilhante, mas em um restaurante discreto fora da cidade. Ele se sentou com homens velhos de olhos frios. Ele colocou o caderno na mesa. Ele não negociou. Ele informou. Ele usou seu próprio peso, sua própria reputação intocável de homem que nunca pedia nada e nunca causava problemas para encerrar a questão.
Ele disse a eles que a conta de Sammy Davis Jr. estava paga integralmente e que qualquer tentativa de cobrar mais seria considerada uma afronta pessoal a Dean Martin. E, surpreendentemente, no mundo estranho e brutal da honra entre ladrões, a palavra de Dino bastou. A dívida desapareceu. Sammy nunca mais falou sobre o assunto. Ele continuou a ser o dínamo, a rir das piadas de Frank, a trabalhar até morrer. Mas algo mudou entre ele e Dean. Havia um novo silêncio entre eles, não de distância, mas de entendimento profundo. A reação de Dean Martin ao descobrir o segredo não foi uma explosão dramática, mas um ato de lealdade fria e eficiente, um movimento protetor que provou que, por baixo da indiferença cuidadosamente cultivada, o King of Cool guardava um código de honra tão rígido e sacrificial quanto o do homem que ele havia acabado de salvar.